Muitos bolsonaristas são muito bons para apontar o dedo para os outros, mas hipocritamente ignoram algumas coisas que a gente tem que dizer aqui. A primeira questão a ser colocada: o chororô da perda da eleição de 2022 continua. Já passou um ano e os caras continuam chorando o mesmo discurso. E mais, a falácia de que Ciro Gomes apoiou o Lula no segundo turno, de que o Ciro Gomes apoiou o Lula e que então foi isso que fez com que o Bolsonaro perdesse. Poxa vida, primeiramente, vocês ficam zombando do Ciro dizendo que o Ciro foi o quarto colocado com 3%. Mas esses 3% são valiosos, hein? Porque se o Ciro não tem valor algum, veja bem, o Ciro não tem valor algum, nenhum, eleitoralmente falando. Por que que então os 3% do Ciro, que eventualmente possam ter ido para o Lula, fazem tanta falta para aqueles que diziam que já estava garantido o processo eleitoral? Essa é uma pergunta que eu faço e que até agora o gado não responde. Outra pergunta que eu faço para os machões de perfis fakes com fotinhos, né, de animes ou de sei lá o que, eu pergunto aos senhores: por que que o Bolsonaro e o senhor bolsonarista aí de plantão aceitou o terrorismo eleitoral do PT? Por que que vocês aceitaram aquele terrorismo eleitoral do PT do primeiro turno? Se calaram quando o PT fez um monte de mentiras com relação ao processo eleitoral? Por que que inclusive se calaram quando o mito combinou com o Lula a não ida a determinados debates? Por que que ajudaram, né, o PT na campanha contra Ciro Gomes? Ué, isso aconteceu, mas por que que vocês não falam? Não falam porque são hipócritas. Aí o Ciro tinha a obrigação, no segundo turno, de votar no Bolsonaro, num sujeito que sempre defendeu o golpe de Estado, ele sendo um democrata. O Lula tem os seus defeitos e todo dia a gente fala dos defeitos do Lula. Não há problema de falarmos aqui do Lula. Mas uma coisa tem que ser dita: apoiar um golpista que no dia, né, 7 de setembro tentou dar um golpe de Estado, que depois vocês foram lá fazer uma tentativa de golpe no dia 8 de janeiro, apoiar golpista para quem se diz democrata é pior do que, né, votar num canalha como o Lula. Porque no segundo turno não restou outra opção. Ou votássemos, né, no Lula, esse canalha, nesse sujeito que é um vendilhão da pátria, ou então, né, votar branco, nulo ou até a mesma abstenção. Eram essas alternativas que tínhamos. Nós jamais iríamos votar no sujeito como o Bolsonaro. Mas por que que vocês falam isto? Porque vocês estão com o filme queimado com a sociedade. Vocês não aceitam que já deu o tempo de vocês, que o bolsonarismo cansou a população brasileira. E não é à toa que Ciro Gomes, que não está no debate em si, ou que não está na grande mídia, consegue em uma pesquisa por aí 8% da intenção de voto. Sabe por quê? Porque Ciro Gomes, até mesmo o Lula reconhece que não é só 3% no processo eleitoral. O processo eleitoral de 2022 foi um golpe produzido no primeiro turno pelo PT com um silenciamento daqueles que se dizem tão contra o PT. E sabem por que que fizeram isto? Vocês sabem por quê? Porque sabiam que se pegasse o segundo turno entre Ciro e Bolsonaro, o Bolsonaro perderia de lavada para o Ciro. E não ia ser esse empate técnico que teve com o Lula. Então vocês resolveram perder para o Lula, que a coisa estava mais empatada com vocês, né? Mas vocês não falam, porque a filosofia do bolsonarista é:
A culpa é minha e eu coloco em quem eu quero. Se vocês tivessem tido um presidente decente, se o Bolsonaro fosse inteligente o suficiente, esperar a inteligência do Bolsonaro e de quem o apoia é uma coisa também que não tem sentido, né? Mas enfim, teria unido o Brasil no processo da pandemia, mas ele resolveu dividi-lo. E dividindo, ele deu margens para que voltasse, né, o Lula. O Lula que voltou graças às mãos do Sérgio Moro, a qual vocês também endeusaram tanto, né? Graças às ilegalidades do Sérgio Moro, o Lula voltou no cenário e voltou para o local do crime, como diria nos outros tempos, né? O senhor Geraldo Alckmin. É muita hipocrisia, é muito papinho desconexo, é muita desinformação e desonestidade intelectual. Você não precisa gostar do Ciro Gomes, eu não estou aqui, se não é um canal aqui para ficar bajulando o Ciro Gomes, nós não fazemos isto. Agora, este que vos fala votou no Ciro Gomes pelo projeto que ele apresentou, porque foi o único que apresentou um projeto para o país. Agora, se você não gosta do Ciro Gomes, ok, eu também não gosto do Lula. E eu também não gosto do Bolsonaro, mas eu gosto de jogar com as armas da verdade. E não com fake news, como muitos estão dizendo que Ciro apoiou Lula no segundo turno, o que é uma mentira. O PDT embarcou, sim, no palanque do Lula. O Lupe embarcou no palanque do Lula, mas Ciro não. Tanto que o Ciro viajou durante o processo da campanha do segundo turno, como tinha feito em 2018. E tanto que ele não ocupa nenhum cargo neste governo. Ou ocupa. Tragam aonde o Ciro ocupa cargo. Me desmintam, até que se vocês mentirem ou provarem isso, aí o Ciro vai ser um canalha. Mas até o contrário, não conseguiram provar nada. Aliás, é mais fácil a gente provar a canalice do honesto Bolsonaro e de quem o apoia, que usa a caramucha de bonzinho, de cristão, de não sei o que, do raio que o parta, mas não passa de um mentiroso, não para a sociedade somente, mas para si mesmo. Vem aqui, gente, com perfil fake, querer falar que o Ciro se acovardou, querer apontar o dedo para o Lula, para esse e para aquele. Cala tua boca, fascistopata vagabundo. Cala tua boca, fica quieto. Porque é melhor tu ficar quieto até do que tu falar alguma coisa. Cala a boca, gado bovino. Cala a boca, linha auxiliar do PT. Moral que vocês não têm. Quem são vocês para falar alguma coisa de quem quer que seja? Vocês não têm moral, legitimidade para falar. Vocês que estavam pendurados no Lira, que é o Lira que está agora sendo pendurado pelo Lula. Que diferença vocês têm do Lula para o Lula e vocês? Nenhuma. Mentira, fake news, demagogia. É isso que vocês fazem. E ainda querem que eu os respeite? Vocês não se respeitam. Cala a boca, fascistopata!